Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, de aprender da Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, mas esse estudo bíblico, Pai, nos ensina, nos instrui e nos traz a Tua presença, Pai, através do ensino da Tua palavra. Senhor, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos hoje ter uma aula especial sobre a Reforma Protestante. E na última aula nós fizemos uma introdução sobre o assunto. Falamos a respeito da reforma que moldou novamente o que Deus entende como é o correto para a igreja, né? Nós vemos um contexto histórico da igreja antiga, uma igreja que foi perseguida nos 3 primeiros séculos, 4 primeiros séculos, tanto pelo Império Romano, pelos judeus, mas também pelas heresias que afrontavam a igreja do Senhor. Nós vimos também de como essa igreja perseguida com o tempo se tornou uma igreja imperial, onde ela alcançou o status através do Império Romano. E logo depois esta igreja, com o tempo, começou a cometer erros, através da história, onde se afastaram dos caminhos verdadeiros do Senhor. Então hoje nós vamos entender como essa reforma aconteceu, como ela foi feita, uma vez que nós vimos e aprendemos um pouco sobre a decadência que a igreja estava naquele momento vivendo, em especial com a arrecadação financeira, as heresias que eram cometidas, as formas como eles estavam praticando o ensino da palavra errado, a instrução ao povo. Em especial, a arrecadação que se dava naquele tempo para a construção da Basílica de São Pedro. Nos séculos que antecederam a reforma, a igreja ela havia se desviado profundamente, como nós vimos, né? Nós aprendemos isso, do Evangelho do Senhor. Aquela fé simples que existia dos apóstolos deu um lugar a um sistema religioso complexo e concentrado em poder, ritos e tradições humanas. Toda aquela graça que o Senhor nos ensinou começou a ser comercializada e a Bíblia foi silenciada. E a salvação passou a ser tratada como uma mercadoria. Práticas antibíblicas, abusos espirituais tomaram conta da vida religiosa, assim afastando o povo da verdade e alimentando o medo e a superstição no meio daquele povo. O evangelho da cruz ele foi substituído por um sistema de controle, penitências e uma hierarquia entre os clérigos, clerical. Muitas práticas que existiram, principalmente no tempo da Idade Média na igreja, como a venda de indulgências, que era um perdão dos pecados, que era oferecido em troca de um dinheiro pago, como uma forma de escapar do purgatório. Você tinha até mesmo a doutrina do purgatório, que ensinava que o sofrimento após a morte purificava o crente, negando assim a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Você tinha a prática da Inquisição na Idade Média, que eram tribunais religiosos que perseguiam, torturavam e executavam quem discordasse da igreja. A veneração / adoração de imagens e relíquias. A adoração espiritual foi substituída por uma adoração e idolatria comercial do que eles diziam ser sagrados. Você começou a ter na Idade Média uma supremacia papal na igreja, no meio da igreja, onde o Papa ele foi elevado a uma posição de autoridade infalível, acima da própria Escritura. Havia também algo tenebroso, que era a proibição da leitura da Bíblia. O povo, as pessoas comuns que não eram clérigos, que não tinham cargo, uma nobreza, algo assim, elas eram proibidas de ler a palavra do Senhor. E elas não tinham acesso à palavra, principalmente na sua própria língua. Obrigado.
principalmente na sua própria língua. Você tinha penitências e peregrinações. Isso se dava como um meio de alcançar o favor divino, em vez da fé na obra consumada de Jesus Cristo. Existia também um comércio religioso, cargos, uma simonia, este é o nome adequado, vendas de cargos, favorecimento a familiares, tudo que o Senhor nunca nos ensinou. Sacramentos foram tomados como fonte de lucro e poder por esta igreja. Mas mesmo em meio a tanta escuridão espiritual, Deus preservou remanescentes fiéis. Homens, como nós vimos, os pré-reformadores, na última aula, como John Wycliffe, John Rus, Savonarola, pregadores que denunciaram essas práticas no seu tempo, mas que também sofreram as consequências para pregar a verdade. A reforma protestante que nós vamos estudar agora, quando veio no século XVI, nada mais foi, irmãos, do que uma resposta divina a toda aquela corrupção moral que existia na igreja medieval, e sim um chamado à volta à palavra, à graça de Jesus e à centralidade de Jesus Cristo nas Escrituras e nas nossas vidas. Agora nós precisamos entender qual era o tema central desta reforma, porque uma vez que nós vamos entendê-la, e nós sabemos que um dos motivos também era político, outros era pelas formas como as pessoas viviam, daquela forma, muita superstição, muita crença infundada na base bíblica, mas existia também muitas dúvidas de muitos homens de Deus, uma vez que eles não tinham um acesso completo à palavra do Senhor, eles não entendiam a vontade de Deus. E uma das grandes dúvidas e questionamentos que existiam era como o homem poderia ser salvo naquele tempo, uma vez que a igreja pregava que não bastava apenas a fé, mas ela era acompanhada de obras, e muitas vezes não apenas a fé e as obras, mas também o dinheiro comprado da sua salvação, era possível de você tirar a sua vozinha do céu, a sua tia, o seu primo, bastava apenas que você jogasse a moeda lá dentro. Quando eles iniciaram essa reforma, essa era a pergunta central: como é que este ser humano, pecador, que se afastou da vontade de Deus, que não está sendo instruído por Deus, como ele pode alcançar essa salvação? Então, se nós olharmos todo o contexto que aquele povo estava vivendo, eles estavam afundados em uma ignorância, a um medo, uma corrupção generalizada no meio da igreja. Mas em contrapartida, Deus tinha os seus remanescentes fiéis. E esta pergunta atormentava estas pessoas. As dúvidas, os erros que aconteciam para homens fiéis eram um tormento na vida deles. Então, como eles poderiam ser aceitos por Deus se não fosse por estas práticas que eles estavam aprendendo, mas sim pela luz da verdade, a palavra de Deus? Então, uma vez que a igreja ensinava que não bastava apenas a sua fé em Cristo, mas também as suas obras, não bastava apenas obras, mas também muitas vezes o pagamento destas obras, agora esse cenário de trevas espirituais, no meio disso, Deus levanta homens de Deus capazes de trazer à luz a verdade das Escrituras para aquele povo. Então, existiu sim uma reforma, mas o mais correto seria dizer as reformas protestantes. Porque não foi apenas um homem, como Martinho Lutero, que é o que nós vamos dar uma ênfase maior hoje, mas vários homens de Deus foram usados, cada um na sua localidade, cada um no seu tempo, para trazer luz a essa Escritura. Mas eu acredito que o que mais tem a ênfase, mais tem o conhecimento aqui público das pessoas é o Martinho Lutero. Porque ele realmente é alguém diferenciado, que foi usado por Deus nesse tempo. Mesmo nascido aqui na Alemanha em 1483, ele vinha de uma família simples de camponeses. Desde jovem ele demonstrava uma profunda sensibilidade espiritual e uma busca intensa para a santidade, busca ser separado para Deus. Vai ter um relato histórico em uma biografia dele que diz que em 1505 ele estava viajando e uma tempestade violenta quase o matou. Aterrorizado por aquilo, e muito cheio de superstição, como era comum no meio daquele povo, ele fez um voto a Santa Ana, dizendo: salva-me e eu me tornarei monge. Ele foi salvo, sobreviveu e foi fiel à promessa que fez. Entrou na ordem, uma ordem da igreja daquele tempo, dos agostinianos.
Ali, irmãos, ele buscou paz com Deus, mas a verdade é que a forma como ele buscava essa paz não estava indo de encontro. Há relatos de que ele se martirizava, fazia penitências severas contra o seu próprio corpo, jejuns até perder as forças, confissões, penitências severas. Se esforçava, só que quanto mais ele fazia o esforço físico, mais ele percebia a profundidade dos seus pecados. Um relato que eu já vi na internet, e lendo e estudando para isso, era que nesse tempo ele não via Deus como um Deus amoroso. Então isso trazia um ódio dele contra Deus, porque ele entendia que Deus, da forma que ele estava sendo ensinado, ele entendia que Deus era um Deus mau, que apenas estava ali para puni-lo. Por isso que ele se autoflagelava com aquilo. Eu odiava aquele Deus, são palavras dele mesmo. Eu odiava aquele Deus justo que pune o pecador. Mas a verdade, irmãos, é que não somente ele, muitos que hoje negam a Deus, negam porque não entendem, não o conhecem verdadeiramente. E ao fazer isso daí, a verdade é que lá dentro do seu interior ele anseia por misericórdia, por conhecimento de Deus, por busca a Deus. Martinho Lutero, ele é um dos muitos homens naquele tempo que buscavam conhecer ao Senhor. E o Deus que ele conhecia, que foi apresentado a ele, era um Deus juiz, um Deus carrasco. Mas não é o Deus que nós conhecemos. Deus é um Deus justo, mas também é um Deus amoroso, é um Deus que ama, que perdoa, que a sua misericórdia se renova todos os dias. Então Lutero, em 1515, começou a lecionar teologia bíblica na Universidade de Wittenberg. Durante esse estudo, ele lendo a carta aos Romanos, ele encontrou uma passagem que mudaria o curso da sua história. Está lá em Romanos 1:17, que diz assim: o justo viverá pela fé. Lutero então começou a entender, o Espírito Santo iluminou a sua mente, porque nós somos libertos pela palavra. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao meditar naquele texto, o Espírito Santo ministrou, iluminou a sua mente. Ele compreendeu que essa justiça que ele via de Deus não era de um carrasco, mas era pela fé. Ele viu que aquilo era um padrão a ser alcançado, não um padrão a ser alcançado, mas um dom concedido pela graça de Jesus Cristo através de Deus. Então a salvação, irmãos, não era um resultado das obras de Martinho Lutero, das penitências que ele tinha, não são resultados da forma como você vive, mas da graça única e exclusiva do amor de Jesus Cristo para a gente. Então ele faz um relato na sua biografia dizendo que ele sentiu que havia nascido de novo e que as portas do paraíso haviam sido abertas para ele. A expressão justiça de Deus deixou de ser para mim motivo de ódio e se tornou indizivelmente doce. Um comentário que ele fez do livro de Salmos. Então, a partir dessa revelação, através da palavra. Agora entenda isso aqui, irmãos. Martinho Lutero já era monge, era de uma ordem, vivia uma vida celibatal, totalmente voltada às obras da igreja, mas não tinha um conhecimento dessa palavra. Ao ter a oportunidade de fazer algo como um doutorado em uma universidade, foi quando ele teve acesso a essa palavra. Olha como era restrito, irmãos, isso. Para mim, o melhor benefício que a reforma protestante trouxe para as pessoas foi o acesso às Escrituras. A partir desse dia, Lutero encontrou a liberdade do Evangelho, que nós conhecemos pela graça de Deus, que nós somos justificados pela fé, sola fide. Certo dia, quando Martinho Lutero ensinava na teologia na sua universidade, a igreja ela estava muito aprofundada nas trevas, irmãos, praticando obras inaceitáveis. O Papa Leão X ele levantou um homem, Johann Tetzel, e enviou este homem pelas cidades, pelos reinos, para conseguir fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Esta basílica que existe hoje lá em Roma, que eu já fui, uma basílica realmente muito bonita, mas a um custo muito alto. Era um escândalo, irmãos, isso daqui, porque este homem aqui, o Johann Tetzel, ele era muito, como eu posso dizer, ele era demais, espetaculoso, era alguém ao extremo, e ele tinha uma frase, um slogan,
uma blasfêmia que ele dizia, que era assim: assim que a moeda cai no cofre, uma alma salta do purgatório. Então ele vendia a salvação das pessoas que já estavam mortas para aquelas que sofriam em vida por elas. Martinho Lutero, ouvindo aquilo foi o cúmulo para ele e para tantos outros. Imagina este frade, este homem aqui enviado por ordem papal, viajando pela Alemanha, pelos reinos, pelo império que lá existia, e vendendo a salvação para aquelas pessoas, dizendo para elas, assim que você pagar e a moedinha bater no fundo, como nós conhecemos hoje, do gasofilaço, aquela alma lá da sua vozinha, da sua tia, vai sair do purgatório e vai direto para os braços do Senhor. Blasfêmia das grandes. Eu acho que ele achou isso em Heresias 6,3, alguma coisa assim. Eles pregavam dizendo que a alma saía do purgatório. E talvez para alguns aqui que ainda não entendam isso, o purgatório é uma doutrina, uma tradição que a igreja criou naquele tempo, onde ela dizia que os salvos que foram mortos, mas em forma imperfeita, que ainda não haviam, vamos dizer, alcançado aquela salvação, seria um lugar de purificação para eles. Então vamos dizer que a pessoa foi mal, um assassino, o que fosse, e ele morreu numa batalha, algo assim, que era o que acontecia naquele tempo, muito. Estava andando na rua, um ladrão veio e matou ele. Então aquela alma dele não iria para o céu, iria para o purgatório, seria purificado, e de lá depois iria para o céu. Esta purificação não se dava pelo poder de Jesus, paz, meus irmãos, mas sim pelo som da moeda caindo no gasofilaço. É um escândalo, irmãos. É uma blasfêmia das grandes. Então, quando eles escutaram aquilo, e quando eles viram, e aquilo era um negócio extremamente lucrativo. Irmãos, quem não quer ver o seu familiar no céu? Todos queremos. Então, para aqueles que não tinham conhecimento, aquilo era pagamento fácil, dinheiro fácil entrando. Então a salvação, irmãos, tinha se tornado um negócio lucrativo, não só para a igreja, mas para as pessoas também. O dinheiro arrecadado era usado na construção de basílicas, de templos, de catedrais, do que fossem, do luxo também dos clérigos daquele tempo, que não eram poucos. Lutero ficou indignado ao ouvir aquilo. Como um homem santo, um homem de Deus separado, ele se indignou com aquela atitude. E com coragem decidiu denunciar o abuso. Não como um rebelde, mas como um teólogo desejoso de reformar a igreja. Porque é importante a gente entender isso. A vontade de Martinho Lutero e de todos os outros reformadores nunca foi acabar com a igreja, mas reformar. Você, meu irmão, que ama a igreja, quando você vê algo que não está indo bem, a sua vontade não é destruir aquilo, é que seja consertado. É você ir lá, dar uma palavra e tentar resolver aquilo. Não era diferente aqui. Então, Martinho Lutero teve a atitude de ir lá escrever 95 teses, que eu não vou ter tempo de destrinchar todas aqui, mas eu vou compartilhar com vocês lá no grupo que nós temos de estudo. Ele afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Por que isso era feito aqui? Os irmãos mais antigos aqui da igreja vão lembrar que as cidades antigamente eram construídas da igreja para frente. Então, normalmente na igreja tinha o que na frente? Uma praça bem grande. Tudo acontecia ali era o centro da cidade. Então esta porta aqui era normalmente o lugar dos anúncios das coisas. Então Martinho Lutero, quando foi lá e anunciou as suas teses, não foi apenas porque é uma igreja, mas porque era onde todos se reuniam. Provavelmente é onde tinha a feira, provavelmente era onde os negócios eram feitos, era perto dos palácios, do que fosse aquilo dali. Então ele escreveu um documento acadêmico em latim, que era a língua usada pelos clérigos daquele tempo, destinado não a dividir, não a acabar, mas a reformar, a abrir um debate teológico do que estava acontecendo. E o conteúdo central dessas teses era o seguinte: o verdadeiro arrependimento, ele vem do coração e não da moeda. Nenhum papa tem poder para perdoar pecados, só Deus o faz. A salvação é dom gratuito da graça e não resultado de obras ou ofertas. O cristão, ele deve socorrer o pobre e não comprar indulgências. O verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho de Cristo, não o cofre de Roma.
Em uma das teses, ele questionava, uma vez que o Papa tinha autoridade para retirar aquela alma do castigo e levar-o para o céu, ele deveria fazer não pelo dinheiro, mas pela bondade que ele deveria ter no coração. Então, se o Papa tem esse poder, que o faça pela alma e não pela basílica que vai ser construída. Essa era a tese 86 dele. Então é importante a gente entender, irmãos, que em nenhum momento ele queria acabar com nada. Era um desespero de um homem que sabia a verdade, que queria que a igreja voltasse às suas origens. E estas teses, irmãos, elas se espalharam rapidamente pela Europa naquele tempo. Por quê? Um tempo antes houve uma revolução, algo novo apareceu na história, que era a imprensa de Gutenberg. Através daquela máquina, eles conseguiram replicar as cópias que levaram aquele ensino para outras regiões, aquelas teses. Então, a imprensa de Gutenberg ela foi uma invenção revolucionária, desenvolvida por um ourives, um alemão, Johannes Gutenberg, um tempo antes dessas teses aqui. E a invenção era considerada uma das coisas mais influentes do segundo milênio, porque ela democratizou o acesso ao conhecimento e à informação. Então, através destas máquinas, dessas prensas, bíblias foram copiadas, textos foram escritos, as pessoas puderam ser mais alfabetizadas, mas ela também foi um dos combustíveis que levaram aquela mensagem de trazer de volta as origens da igreja para outros lugares, através daquela máquina. Então, eu gosto sempre de pensar, e eu já ensinei a vocês aqui, às vezes nós vemos algo errado na igreja e nós não entendemos o porquê Deus ainda não corrigiu aquilo. Mas é porque Deus espera os momentos corretos para acontecer. Havia muitos tempos que Jesus poderia ter vindo antes do tempo que ele veio. Mas quando ele veio, e eu já ensinei isso aqui na igreja, o Império Romano era quem comandava. E o Império Romano, pastor Alex, abriu estradas, dava segurança nessas estradas, abriu portos. Então, quando Jesus veio, existia uma condição das pessoas irem de uma região a outra, levarem aquela palavra. Talvez se essas teses fossem escritas séculos antes, elas não tinham avançado na Europa, porque não teria quem levasse, não teria quem replicasse essas cópias. Então, através da imprensa de Gutenberg, as pessoas leram, foram aptas a ler. Então, Deus tem um tempo preparado para tudo, irmãos. Mas, quando você se posiciona pela verdade, tem que saber que haverá consequências para isso. E Roma não ficou feliz, queridos. Roma não ficou feliz. E houve um conflito por isso. O Papa Leão X, em 1520, emitiu uma bula papal. E eles eram, assim, bastante literais nas coisas. Eles diziam assim, que um javali selvagem havia adentrado os jardins da igreja, ameaçando excomungá-lo se não se retratasse. Excomungar era algo, parafraseando, retirar a salvação daquele homem. Porque uma vez que ele tinha poder de retirar você do purgatório, ele também tinha poder de não permitir que você fosse para lá. Então ele iria excomungar aquele homem se ele não se retratasse. E a resposta de Lutero foi cinematográfica. Ele queimou esta bula papal na praça, na frente de todo mundo, mostrando a essas pessoas que aquilo não havia uma autoridade para ele. Mas a verdade, irmãos, era que Lutero teve que arcar com isso daqui. Essas teses, elas realmente trouxeram um impacto na Igreja Católica daquele tempo. Agora, Lutero, além de ser ameaçado com a sua vida, de ser ameaçado de ser excomungado, de ser afastado de tudo, ele também vai ao julgamento, né? Naquele tempo ele vivia na Alemanha, que era um império. Então o império obedecia a Roma, como era normal, naquilo dali existia uma estrutura papal, o Papa tinha muito poder naquele tempo, colocava reis, tirava reis, fez com que ele fosse julgado por aquilo, que nós conhecemos como a dieta de Worms. Ali, Martinho Lutero foi colocado diante do imperador, Carlos V, e ele foi exigido a ele que ele renunciasse. E eu queria deixar isso muito claro para vocês. Outros na história renunciaram às suas palavras, mas isso não quer dizer que ele não ia ser punido. Ele iria ser punido, mas com a renúncia ia ser um pouco mais brando para ele. Martinho Lutero tem uma frase histórica muito conhecida que ele, ao responder ao questionamento, ao julgamento, ele diz: eu não posso
e nem quero me retratar de coisa alguma. Ir contra a consciência não é justo, nem seguro. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Ele também tinha algo que ele dizia que se as pessoas fossem capazes de convencê-lo à luz das Escrituras, onde estavam os erros dele, ele pediria perdão e retornaria ao seu lugar. Mas nem foram capazes de convencê-lo humanamente, muito menos à luz da palavra do Senhor. A partir dali, Martinho Lutero foi declarado como herege, alguém que foi contra a igreja, um fora da lei. Sua vida corria perigo nesse tempo, né? Ele foi abrigado em uma cena cinematográfica, os livros relatam, pelo príncipe Frederico o Sábio, onde ele fingiu prender Lutero, mas a verdade é que ele levou secretamente para um castelo, onde o trancou para preservar a vida dele, porque talvez seja algo que você não consiga conceber, mas a igreja queria matá-lo. A igreja, irmãos, queria matá-lo. Então ele foi preciso que ele se afastasse. E nesse tempo onde ele ficou afastado, por mais ou menos um ano, foi o tempo onde ele mais rendeu na obra do Senhor, porque ele fez uma das maiores obras, ele traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão. Então, através dessa tradução, as pessoas comuns, normais, os mortais, tiveram acesso à palavra do Senhor, que antes não era permitido, tornando isso, a Bíblia, mais acessível ao povo. Então eles puderam ler a palavra, eles puderam conhecer a palavra. Nesse meio tempo, irmãos, a reforma protestante teve um impacto muito grande através desse ato de Lutero, porque ela cresceu, se espalhou, tomou a Alemanha, a Europa, as igrejas começaram a celebrar o culto em alemão ou na língua comum do seu povo, se eles falavam inglês, era inglês, o que fosse. Algo que não era, eu já expliquei a vocês, as missas, as celebrações eram feitas em latim, normalmente com um sacerdote virado de costas para o povo, com direção ao altar, e ali era feita a missa. Ninguém entendia nada, irmãos. Um ou outro que entendia alguma coisa, mas a maioria não entendia nada. Aqui, a partir disso daqui, começou-se a mudar essa cultura. Monges, frades e de muitas pessoas de ordens diferentes começaram a largar o celibato, começaram a ter uma vida comum, a se casar, a poder conhecer. Pessoas comuns começaram a ter acesso à palavra de Deus. Então, a reforma nesse tempo não foi apenas teológica, mas também foi cultural, social. Por quê? Incentivou a educação. A igreja tinha um domínio da educação. Veja o caso de lugares onde foram descobertos. A igreja, como os jesuítas no Brasil, que iam lá e catequizavam aquelas pessoas e educavam. Agora, a partir destas reformas, as pessoas tiveram acesso a uma educação, puderam aprender a ler, a escrever, coisa que não era permitida. A liberdade foi concebida, individual, mas principalmente, irmãos, não vamos olhar apenas para um aspecto social, mas principalmente com Deus. Porque quando você conhece a palavra, você entende que você é livre. Aquele jugo pesado da opressão da lei, do legalismo das pessoas é retirado das suas costas, porque você começou a conhecer aquela verdade. Reavivou-se a adoração centrada em Cristo e na palavra, porque as pessoas estavam adorando homens, imagens, estátuas. E por mais que eles vendam dizendo que não é adoração, é veneração, mas é sim uma adoração. Quando você cria uma estátua, uma estrutura, se ajoelha, pede algo para ela, você está adorando aquela imagem, aquela estrutura. E aos olhos de Deus isto é abominável, esta é a palavra correta. As pessoas mudaram, elas transformaram a sua vida através da verdade da palavra. Então, décadas de conflito aconteceram, irmãos, ao longo da Europa, através do primeiro passo do Martinho Lutero de escrever aquelas teses. Em 1555, a igreja reconheceu, através de um tratado de paz, porque houve guerra, houve sangue, houve morte, houve problemas, reconheceu oficialmente o luteranismo e o direito dos príncipes alemães. Deixa eu explicar isso daqui. Existia um império, mas eram pequenos reinos. Cada um tinha seu governante. E estes príncipes, esses governadores desses pequenos condados, desses pequenos reinos, estavam contra
a decisão do imperador de perseguir Lutero, de apoiar a igreja. Então houve guerra, houve batalhas. Quando houve o Tratado de Paz aqui, os príncipes alemães, que eram os governantes que estavam mais próximos das pessoas, próximos da igreja real, do mundo ali normal, eles apoiaram as teses de Martinho Lutero e dos reformadores. Então houve o Tratado de Paz e eles foram liberados a sua fé. Vocês agora podem praticar isso daqui. O mundo, irmãos, estava sendo mudado a partir disso, né? Mas, em contrapartida, nós precisamos entender que a reforma não é apenas um cisma, uma divisão na igreja. A reforma não é apenas algo que aconteceu para trazer no meio da igreja novos cargos, novas lideranças, novas pessoas. Mas eu gosto de pensar que foi um clamor de Deus usando homens para trazer a igreja de volta a um evangelho verdadeiro. Vamos olhar uma perspectiva diferente. Imagina Deus vendo a sua igreja daquela forma. Uma igreja que patrocinou cruzadas, uma igreja que patrocinou inquisições, uma igreja que queimava pessoas na fogueira, uma igreja onde as pessoas ensinavam que pelo som da moeda batendo no fundo da caixinha, você era salvo. Sentimento, irmãos. Então, Deus, talvez alguém poderia dizer assim, irmãos, Deus, a forma mais fácil seria usar um anjo e resolver aquilo. Mas não funciona assim, Deus usa pessoas. Nós somos os instrumentos de Deus aqui na Terra. Então, Deus usou pessoas para resolver o problema que pessoas criaram. Foram as pessoas que criaram aquele problema. Então, a reforma aqui, Lutero e os outros reformadores, eles não criaram uma nova fé. É bom a gente frisar isso daqui. Existem pessoas contrárias a reformas que gostam de dizer que não, foi se criado algo novo, algo herege, algo contra a vontade de Deus, da igreja verdadeira. Nada disso, irmãos. Ele apenas retornou à igreja de onde ela nunca deveria ter saído. Deus nunca mandou indulgências, Deus nunca mandou que pessoas matassem outras pessoas, Deus nunca disse que você deveria queimar aquele irmão que pensa diferente de você. Então a igreja apenas retornou para o caminho que ela nunca deveria ter saído. A reforma é quando você ajusta aquilo que por algum momento saiu da posição correta. Esta reforma aqui, ela foi baseada nas Escrituras. Então, um dos pilares da reforma, e vamos entender isso daqui. Como eu expliquei, existiam várias reformas, não era uma apenas reforma. A do Martinho Lutero ficou mais conhecida porque pegou uma ênfase maior pela batalha que ele teve, né? A divergência com Roma. Mas vários reformadores ao longo do tempo, impulsionados alguns por Lutero, outros pela sua região, pelo também estudo da palavra. Eu vou citar alguns aqui, infelizmente eu não vou ter tempo para me aprofundar em todos eles. Mas, mais uma vez, o correto não seria dizer que houve apenas uma reforma, mas várias reformas. Você vai ter a reforma que houve na Suíça, em Ulrico Zwingli, quando ele iniciou mais ou menos em 1520, paralelo à de Martinho Lutero. Ele tinha uma ênfase muito forte, meus amados irmãos, principalmente no combate contra a adoração às imagens. A missa que era substituída, havia um problema muito grande, a ceia do Senhor que não era bem ensinada às pessoas. É uma prática bíblica que nós adotamos, nós devemos fazer, mas eles não faziam. Então este homem aqui, ele combatia isso. Um ponto de atenção, estes reformadores que eu vou trazer para você, nem tudo eles convergiam, eles tinham divergências também. Então daí a gente vai entender o que aconteceu. Ele tinha algumas diferenças com Lutero. Um exemplo delas, símbolos, um pensamento reformado dele era diferente dele. Ele tinha uma diferença com Lutero a respeito da ceia, de como deveria ser feita. Você vai ter uma reforma calvinista, que foi um pouquinho mais na frente, na década de 30 do século XVI, onde ele fala a respeito, o João Calvino, você já deve ter ouvido, né, os calvinistas, algo como isso, né, bem conhecido, veio daqui, As Institutas da Religião Cristã, uma obra que ele fez, onde ele fala a respeito da soberania de Deus, da justificação pela fé, uma eleição incondicional, uma igreja governada por presbíteros, que é uma igreja apostólica,
culto reverente centrado na palavra de Deus. Não como era com as tradições orais, tradições que eles tinham dos homens. Ele teve um legado muito forte nas reformas que houve na França, na Escócia, na Holanda, então a Inglaterra e tantos outros lugares. Você tem os guionitas, que eles eram ensinados pelos ensinos de Calvino. Eles foram reformadores na França. Eles sofreram uma intensa perseguição católica, irmãos, e houve um massacre contra eles. Isso é público, estudem sobre isso, a reforma na França e o massacre que aconteceu lá. Na noite de São Bartolomeu, em 1572, depois eles conseguiram criar aqui, né, uma espécie de reforma lá. Você teve a reforma dos Países Baixos também, que foi influenciada pelo calvinismo também, aqui de João Calvino, onde resultou o fim de uma influência espanhola, católica naquele tempo. Você teve uma reforma, e esta reforma inglesa é um pouco diferente. Você já deve ter ouvido falar dos anglicanos, né? Aqui se deu pelo Henrique VIII. Henrique VIII era o rei daquele reino da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e ele rompeu com Roma. Aqui é um pouco diferente, porque ele rompeu com Roma não por questões teológicas, mas por questões pessoais. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, filha dos reis católicos de Aragão da Espanha, e ele não teve filhos com ela. Então ele queria divorciar dela, desquitar dela e casar-se novamente para poder ter filhos. Roma não aceitou aquilo. Então ele abriu um debate forte para que pudesse ter essa sua separação e casasse novamente. E a solução que ele encontrou, claro, irmãos, isso aqui é um teor político de um rei, mas existia ao redor dele ali pessoas que já tinham um pensamento de reforma. Ele foi influenciado por aquilo, com toda certeza, mas eu preciso ser realista, eu não quero, né, dizer que tudo são contifadas. A grande questão dele era o casamento. Ele não era um teólogo, ele não era um monge que estava buscando a verdade das Escrituras. Ele queria resolver a prática dele. Em contrapartida, existiam pessoas ao redor dele que influenciaram aquilo. E ele fez a reforma lá. Rompeu com Roma em 1534, fundou a Igreja Anglicana, que todos já ouviram falar dela, pública e notória. Posteriormente, grupos mais reformados, aí sim, mais teológicos, mais conhecedores da palavra, buscaram purificar a igreja, né? O que depois vieram a ser conhecidos mais como os puritanos, um grupo conhecido. Isso resultou mais para frente numa confissão de fé de Westminster, em 1646. Você teve também a reforma escocesa com John Knox, que era um discípulo de João Calvino, onde ele estabeleceu o presbiterianismo como estrutura eclesiástica nacional e influenciou profundamente as reformas naquele tempo, naquele lugar. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque eu quero que você entenda. Martinho Lutero foi um dos. Tiveram muitos. Ele é o mais conhecido, é um fato, mas não é o único conhecido. Nós precisamos entender que essas reformas foram múltiplas, interligadas, e não uma obra de um único homem, como eu falei. Você teve teólogos como Calvino, Knox, puritanos, Zwinglio, moldaram o que hoje nós conhecemos como uma fé protestante. Então a reforma, irmãos, não foi apenas um movimento histórico, mas um mover do Espírito Santo para restaurar a centralidade de Deus. Mas também houve uma resposta da Igreja Católica, né? Não era possível que eles não respondessem de alguma forma diante de tudo que aconteceu. Em 1545 se iniciou um concílio, o Concílio de Trento. E esse concílio foi muito grande, porque só acabou em 1563. E essa foi a principal resposta da Igreja, um concílio ecumênico, onde ele dava uma resposta direta a essa reforma protestante. Chamou-se popularmente como a Contra-Reforma Católica e teve enormes consequências doutrinárias, litúrgicas e políticas. Esse concílio foi convocado pelo Papa Paulo III. Na época de Martinho Lutero, o Papa era o Leão X, então já era um sucessor. Ele foi tão extenso que ele continuou sobre o Papa Júlio III e o Pio IV. Foi realizado em Trento, por isso do nome, que é na Itália, e foi dividido em algumas fases,
para que houvesse. Fazendo um resumo fácil aqui para a gente entender, até pelo tempo, ele foi uma resposta oficial da igreja para o que aconteceu. Então ela rejeitou, quais foram os atos? Eles rejeitaram os princípios da reforma, como sola escritura e sola fide. Ele afirmou a tradição católica, então não era apenas a palavra, mas era o que eles acreditavam que era verdadeiro através da tradição oral ouvida pelos seus antecessores. Ele canonizou livros apócrifos. Você já deve ter ouvido falar que a Bíblia evangélica protestante ela é diferente da Bíblia católica. A Bíblia católica tem mais livros, que é o que nós consideramos como os livros apócrifos, que são o quê? Tobias, Macabeus e outros mais. Quando alguém me pergunta, eu falo para ele, leia, e aí você vai ver por que não está na Bíblia. Leia. Definiu sacramentos, né, como a missa e tantos outros, reafirmou o purgatório, né, indulgências e veneração dos santos, e anatemizou, né, falou que eles eram hereges, malditos, os reformadores. Reformou internamente a igreja, dando uma melhoria na formação do clero, combateu corrupção e abusos eclesiásticos e fortaleceu catequeses e disciplinas eclesiásticas. Irmãos, nesta aula e na última nós falamos bastante a respeito dos erros da Igreja Católica, mas eu quero ser justo com vocês, com todos que estão nos ouvindo. Os protestantes também cometeram erros. Nós não podemos achar que somos perfeitos, né? Através da reforma nós vimos que houve um aprimoramento, voltar às suas origens. Mas, em contrapartida, do jeito que muitos reformadores, muitos irmãos que acreditaram nessa doutrina foram perseguidos pelo império, pela igreja, por tudo aquilo, houve um tempo que os protestantes também fizeram isso. Então, houve perseguições contra os anabatistas e seus dissidentes. O que eram os anabatistas? Eles foram um grupo surgido num contexto da reforma protestante, logo um pouquinho depois de quando aquilo aconteceu. Só que eles eram um pouco diferentes, eles divergiam de todos, tanto dos católicos como dos protestantes. Eles acreditavam que aquela reforma que era feita ali ainda foi muito mansa, muito suave, ela deveria ir além, deveria ser mais extrema. Então eles diziam o seguinte, que olha, eles tinham críticas contra Lutero, Calvino, Knox e tantos outros. Então eles não são considerados parte da reforma por causa disso, sendo visto que eles acreditavam que o quê? Eles eram persistentes, que práticas que os próprios adotavam, eles diziam, basicamente, parafraseando, estão dizendo assim, está muito suave, tem que ir mais além, tem que viver mais recluso, tem que ser mais ainda. Então, nesse ponto aqui, eles erraram porque eles perseguiram estas pessoas que decidiram viver diferente. Então houve uma perseguição por alguns reformadores, por algum daqueles pelos governos, contra esses anabatistas, que culminou em guerra, que culminou em morte, houve sangue derramado por causa disso. Então eles apoiaram uma punição civil religiosa contra essas pessoas, aplicando equivocadamente textos das Escrituras. Então é necessário a gente entender. Foram perseguidos, mas replicaram o erro contra os anabatistas e alguns dos seus dissidentes. Eles tiveram uma conivência com estruturas estatais. Então, se a reforma era para separar, um dos motivos da reforma era separar política, Estado de igreja. Mas muitos reformadores aceitaram isso. Então, muitas igrejas, muitos estados que antes eram católicos se tornaram estados oficiais protestantes. Então, outro erro. Uma vez que eles lutaram contra isso, eles não deveriam ter apoiado isso. Como a própria igreja da Inglaterra. Quem ficou como líder dos anglicanos foi o rei. O rei, até hoje, o rei lá é o cabeça da igreja. Um erro que aconteceu muito aqui, e onde a Igreja Católica acertou muito nisso, a falta de missões. Nesse tempo aqui, irmãos, muitas terras novas eram descobertas, né? No século XVI, exemplo, o Brasil, 1500. Século XV, uma boa parte da América Latina. Então, qual era a prática? Você vinha, mandava os navegadores descobrir aquele povo. Depois que eles chegavam lá, muitas vezes eles já vinham com eles, ordens religiosas como jesuítas, agostinianos, o que fosse, e catequizavam aquele povo, evangelizavam aquele povo.
Os protestantes aqui não estavam fazendo isso. Eles mantiveram a fé protestante muito restrita em alguns lugares da Europa e não enviaram. E a igreja precisa enviar. Então houve este erro aqui, a falta de missões, como nós falamos no início. Eles tinham muitos conflitos internos, irmãos, debates, olha, demais, controvérsias sobre ceia do Senhor, debates intensos e extensos, o que prejudicou a igreja. Isso prejudica a igreja. Quando os irmãos não se entendem, o mundo lá fora vê aquilo e zomba daquilo. Então, houve muitos acertos muito maiores, mas houveram muitos erros também destes homens. Mais uma coisa, aqui eu entendo que eles acertaram. Por mais que eles discordassem de muita coisa, mas eles concordavam em algumas. E uma delas que eles concordaram foram os solas das Escrituras. Os 5 solas. Por mais que eles divergissem em formas como o clérigo, a ceia do Senhor e tantas outras práticas, mas um dos entendimentos que eles tiveram foram as bases teológicas da Reforma Protestante, que eram os 5 solas, a essência teológica da Reforma, que está aqui para vocês, que é o sola escritura, escritura. Somente a Escritura é a regra infalível de fé e prática. Solos Christus. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Sola gratia. Somente pela graça somos salvos, não por méritos humanos. Sola fide. Somente a fé justifica o pecador diante de Deus. Soli Deo glória. Somente a Deus seja toda a glória. Então, Sproul dizia que a reforma foi, em essência, o triunfo da palavra de Deus sobre as tradições humanas. Estes solas aqui será o tema da próxima aula na semana que vem e a última aula sobre a reforma protestante. Nós vamos entender quais são agora as bases teológicas da reforma, o porquê elas aconteceram. Então, para concluir, irmãos, a reforma protestante, como nós entendemos, nesta aula de hoje, na última que passou sobre a introdução, o porquê ela precisou acontecer. Ela foi muito mais do que um movimento religioso. Ela foi uma restauração da verdade do Evangelho. Quando nós retornamos às Escrituras, como Lutero e os reformadores, que resgataram essa mensagem de fé cristã, de o justo viverá pela fé, como está em Romanos 1:17. Essa mensagem ela ecoa até hoje, porque quando nós retornamos a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo, nós conhecemos e somos livres por esta mensagem. Então guardem este estudo no coração de vocês. Entendam verdadeiramente como as coisas aconteceram. E na próxima aula nós vamos aprender mais sobre a teologia dessa reforma. Como aconteceu e de que forma.